Dito isso, vamos abrir a nossa palavra, nossa Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Dando continuidade à nossa série sobre a trajetória de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Se tiver alguém com dificuldade de encontrar, ajude aí. Se tiver alguém sem Bíblia, dê carona também. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Diz assim: Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era bem-quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso, Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu? E quem são meus parentes e a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que, na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com essa segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isso, dizendo: estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi:
o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com os seus homens, e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim o nome de Davi se tornou muito estimado. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Fale conosco nessa noite, por favor. Que o Senhor supra cada uma das minhas incapacidades, cada uma das minhas deficiências. Que teu Espírito fale conosco nessa noite para a glória do teu nome. E que o Senhor escreva a tua palavra em nossos corações. E que ela surta os propósitos e cumpra os desígnios que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós sejamos moldados pela tua palavra nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Essa é o terceiro sermão dessa série que fala da trajetória de Davi. Nos 2 sermões anteriores, nós vimos no primeiro que Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. Deus escolheu Davi para ser o novo rei de Israel. E nós vimos que essa escolha não foi feita de acordo com critérios humanos. Nós vimos que Deus escolheu com outro critério que não a aparência. Samuel olhou para Eliabe, o filho de Samuel, o filho do belemita, que eu esqueci o nome do pai, Jessé, isso aí, me ajudou. Olhou para o filho de Jessé, Eliabe, e achou que era ele, porque ele era grande. Mas nós aprendemos que Deus estabeleceu o seu escolhido, estabeleceu o seu rei por uma escolha soberana que não tem nada a ver com a maneira como nós escolhemos. Depois, no capítulo 17, nós vimos que Deus confirmou esse rei e apresentou o contraste que havia entre Davi e Saul quando Golias se torna um adversário. Ele vem e ofende os exércitos do rei de Israel, e ele, então, Saul se encolhe, o exército de Israel se encolhe, ficam todos atemorizados, mas Davi, como representante do povo, vai e derrota Golias pelo poder de Deus. A vitória não foi conquistada por Israel, a vitória não foi conquistada pelo seu rei escolhido por eles, a vitória foi conquistada pelo rei escolhido por Deus. Então, assim, nós vimos que o próprio Deus libertou Israel daquela situação de Golias e que o povo obteve os benefícios dessa vitória do rei sem ter feito nada. Foi o próprio Deus que salvou Israel e que salvou Saul. Então, agora, depois dessa trajetória, o caminho natural seria, Deus ungiu esse rei, Deus escolheu esse rei, ungiu ele, Deus agora confirma esse rei diante de todo o povo, diante de todo Israel. O passo seguinte que nós estaríamos esperando naturalmente era, agora ele vai ser rei, e vai ser coroado, e vai governar. Mas é exatamente nesse momento que Deus corrige a nossa expectativa de como a história vai se desenrolar. É muito comum no nosso coração imaginar que fidelidade, ser fiel a Deus, vai produzir reconhecimento das outras pessoas. Mas nesse caso, o rei que já foi ungido, o rei que já foi confirmado, ele ainda não vai reinar. Então, o capítulo 19, que nós vamos ver hoje, vai responder uma pergunta que permanece atual até hoje. E a pergunta é: por que a fidelidade a Deus
muitas vezes desperta oposição em vez de aprovação. Vou repetir. Porque a fidelidade a Deus muitas vezes desperta oposição em vez de aprovação. E nós vamos aprender isso por meio dessa narrativa. Então, a primeira coisa que acontece após a vitória, após ele ter derrotado o gigante, é que ele conquista a amizade de Jonatas. Então, a primeira coisa é que a fidelidade desperta amizades piedosas. Veja, verso 1, Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Estou errado, é 18. Volte. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era bem quisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Então o capítulo começa com uma cena bonita. Começa com uma história de amizade. A primeira consequência, o primeiro resultado da vitória de Davi sobre Golias é a amizade de Jonatas. E é uma amizade muito forte, muito profunda. E o texto vai dizer que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Ele fez uma aliança de profunda lealdade. Percebam, o gesto que Jonatas faz aqui no verso 4, de tirar a sua capa, de dar também a armadura, a espada, o arco e o cinto, era algo muito significativo. Jonatas era o primogênito de Saul. Aquelas roupas simbolizavam a sua posição e os seus direitos. Ele era o herdeiro natural do trono. E, humanamente falando, naquele momento, Davi se tornou, na verdade, um problema para Jonatas. Se tornou um concorrente ao seu lugar. Se Jonatas era o herdeiro natural de Saul, se Saul perdesse o reinado e se Davi começasse a reinar, Jonatas seria prejudicado. Mas, embora o texto não diga, não há uma clareza, Jonatas, nós podemos afirmar que Jonatas não resiste à vontade de Deus. Embora não haja uma afirmação, o ato que ele faz de entregar toda a sua capa, a sua armadura, a sua espada, demonstra que ele está reconhecendo que Davi está sendo levantado por Deus. Ele percebe algo, ele, ao invés de lutar contra isso, ao invés de tentar se opor ao que Deus quer fazer, Jonatas se submete àquilo que ele entende ser a vontade de Deus. E ele faz uma demonstração pública disso. E aqui o escritor começa a fazer um contraste. Nós vamos começar a ver um contraste construído aqui entre a visão de Jonatas e a visão de Saul. Pai e filho olham para o mesmo Davi, mas enxergam coisas completamente diferentes. Jonatas, ele reconhece e vê o agir de Deus na vida de Davi. Saul olha para Davi e vê apenas uma ameaça. Ele se sente ameaçado. O que essa primeira cena nos revela é que um coração piedoso, um coração que está atento à vontade de Deus, ele se alegra quando Deus manifesta a sua graça na vida de outra pessoa. Um coração piedoso, ele quer comunhão com aqueles que Deus está abençoando, com aqueles que Deus está usando. O orgulho, pelo contrário, produz competição. Então nós temos um acolhimento da parte de Jonatas e temos, logo em diante, uma oposição
vinda de Saul. Então, o segundo ponto é que a fidelidade de Davi agora vai despertar a oposição de um coração orgulhoso. Verso 6, e aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi. Por quê? Porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Então, aqui no segundo movimento do texto, o clima muda completamente. As mulheres também não ajudaram, né? As mulheres foram lá e cantaram: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. Mas não foram as mulheres que criaram o problema. A canção das mulheres só revelou algo que já estava no coração de Saul. Pensem, Saul estava atemorizado. Saul e o exército diante de Golias estavam inoperantes. As mulheres ainda foram gentis em falar dos milhares de Saul. Ele, ao invés de reconhecer que realmente Davi foi usado por Deus para livrá-lo e livrar o exército de Israel, não, ele simplesmente alimenta no seu coração um ciúme. O texto vai descrever então uma progressão. Primeiro Saul fica irritado, né? Está aqui no verso 8. Saul se indignou muito. Depois ele vai ficar desconfiado, ele vai suspeitar, né? Verso 9, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Então, progrediu, ele fica irritado, depois ele suspeita de Davi, e logo em seguida, o que ele faz? Ele tenta matar Davi, no verso 10. Então, aquele sentimento que ele alimenta no seu coração, ele vai progredindo. A inveja sempre cresce quando encontra espaço no coração. O pecado, ele sempre progride. Se ele não é combatido, se ele não é mortificado no início, o pecado, ele avança. Da mesma forma que Jonatas parece ter pressentido o plano de Deus e reconhece Davi e se submete e faz uma aliança com Davi, Saul também pode ter notado que Deus estava prestes a substituí-lo. Saul estava percebendo. Mas o que Saul não entende é que o problema dele não é com Davi. O problema que Saul tem é com Deus. Não é Davi o seu adversário. Não é com Davi que ele deveria estar preocupado. Ele deveria estar preocupado com Deus. Em vez de se arrepender, em vez de reconhecer os seus pecados, os seus erros, aquilo que motivou a rejeição que Deus teve para com ele,
Ele decide resistir ao plano de Deus. Ele decide fazer oposição àquilo que Deus quer fazer. Saul deliberadamente começa a perseguir Davi. Enquanto isso, o texto faz questão de mostrar a postura de Davi. Davi estava guerreando as guerras de Saul. Davi estava simplesmente fazendo aquilo que mandavam ele fazer. Colocaram ele no lugar e ele fazia. Mandavam ele fazer, ele fazia. Mandavam ele para a guerra, ele ia. Mandavam ele combater, ele combatia. Ele estava simplesmente obedecendo. O único crime que Davi cometeu aqui, nesse capítulo, foi ser fiel. Até aqui, ele está sendo simplesmente fiel. Então, o que essa parte da narrativa da história de Davi nos mostra e nos ensina é que nem toda a oposição que vem sobre nós é consequência do pecado. Muitas vezes, a fidelidade é que causa uma perseguição. Às vezes, a fidelidade confronta aqueles que resistem à vontade de Deus, e esses que resistem à vontade de Deus vão nos perseguir. Davi está sendo perseguido nesse texto, nesse caso, porque ele está sendo fiel, está cumprindo o chamado que lhe foi dado. E aí, então, vamos para o terceiro movimento do texto, e vamos ver que essa fidelidade, ela é preservada por Deus. Verso 17, Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha, eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu? E quem são os meus parentes? A família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei. Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com essa segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou aos que seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isso, dizendo: estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com os seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu sua filha Mical em casamento. Saul, então, muda de estratégia. Saul, ele vai deixar de tentar acertar Davi com as suas lanças e pensa: é melhor que não seja a minha mão, é melhor que não seja eu a matá-lo. Então, ele decide começar a fazer manipulações, a fazer planos cuidadosamente elaborados para que Davi seja morto pelos filisteus. Ele vai colocar Davi em situações para que ele não precise matar Davi, que ele seja morto pelos inimigos. Mas dentro de todo esse planejamento que ele faz de casá-lo, ele abre mão desse dote, né? Por que Davi recusa? Porque era na cultura comum que se pagasse um dote. Davi está dizendo: olha, quanto é que você acha que é o dote para casar com a filha do rei? Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. Então, Saul, inclusive, inclui esse nos planos. Então, tá bom, me dá 100 prepúcios
de filisteus. Por que prepúcios? Porque os gentios não eram circuncidados. O que era a circuncisão dos israelitas? Era a retirada do prepúcio. Então, ele exigiu que Davi matasse 100 filisteus e trouxesse os prepúcios desses incircuncisos, na expectativa de que Davi seria morto. Mas Davi não é morto. E é isso que Saul não consegue perceber. Embora ele faça planos, embora ele tenha toda a engenhosidade, embora ele faça várias maquinações para que Davi seja morto nas mãos dos filisteus, quem está no controle é Deus. O texto que nós lemos, o capítulo 18, repete várias vezes: o Senhor estava com ele. Saul não tem controle sobre isso. Essa frase, o Senhor estava com ele, explica todos os fracassos de Saul e explica todos os êxitos de Davi. O Senhor estava com ele. Não era Saul que estava no controle da situação e também não era Davi que estava no controle da situação. Quem estava controlando todas as coisas era o próprio Deus, soberano das nações. É Ele quem controla todas as coisas. É Ele que governa todas as coisas. O sucesso de Davi era consequência da presença do Senhor com ele. O Senhor estava com ele. A segurança do povo de Deus nunca depende apenas das circunstâncias. A segurança do povo de Deus depende da presença daquele que governa todas as circunstâncias. Não importam o que estejam planejando, não importam o que estejam maquinando, não importam os meandros, as trapaças, os roubos, as corrupções, nada disso importa, porque quem está dirigindo a história é Deus. Os planos dos seres humanos são todos vãos. Os planos do diabo são todos vãos. Quem governa a história é o Deus Todo-Poderoso. E o quarto movimento do texto, então, nos mostra que, mesmo sendo fiel, a fidelidade não impede que a oposição se intensifique. Verso 28. Saul viu e reconheceu, e aqui a frase mais uma vez, né? Reconheceu o quê? Que o Senhor estava com Davi. E Mical, filha de Saul, amava. Então Saul ficou com mais medo ainda, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim o nome de Davi se tornou muito estimado. O final do capítulo, meus irmãos, é surpreendente. Por que é surpreendente? Porque, mais uma vez, a gente vê que a lógica nem sempre se aplica. A cegueira espiritual não tem a ver com lógica, não tem a ver com argumento, porque o texto afirma o quê? Que Saul viu, Saul reconheceu que o Senhor estava com Davi. Qual seria a atitude lógica? Eu vou me submeter, não tem jeito, não gostei, Deus, não gostei, mas já que o Senhor está com ele, não tem o que eu possa fazer. Mas não. Os olhos cegados pelo pecado não conseguem ser lógicos. Então ele vai e piora. Ele fica ainda com mais medo e se torna continuamente inimigo de Davi. E sendo inimigo de Davi, após ter reconhecido que o Senhor estava com ele, Saul deliberadamente se torna inimigo de quem? Inimigo de Deus. Ele não consegue enxergar. Essa frase encerra
o capítulo, Saul, com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi seu inimigo. Essa frase abre toda a próxima sessão do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, porque a partir daí a perseguição contra Davi será constante. Davi vai viver como fugitivo durante muitos e muitos anos, por causa dessa oposição deliberada que Saul faz. E é importante a gente perceber mais uma vez, isso não aconteceu porque Davi saiu do centro da vontade de Deus. Isso não aconteceu porque ele se afastou daquilo que Deus tinha planejado para ele. Não, acontece justamente porque ele está no centro da vontade de Deus. Está acontecendo com Davi exatamente o que Deus quer que aconteça. Deus está no controle disso. Então perceba que ao longo de todo esse caminho, e nós vamos continuar vendo na trajetória de Davi, que essa frase, o Senhor estava com ele, é que vai sustentar Davi ao longo de toda a sua trajetória. É essa presença de Deus que explica a perseverança de Davi. É essa presença que garante que a promessa que Deus fez a ele vai ser cumprida. É a presença de Deus que sustenta Davi diante da oposição dos homens. É a presença de Deus. E mais uma vez, como sempre, você já deve estar pressentindo que terminando o capítulo, nós vamos caminhar para onde? Nós vamos caminhar para a Bíblia como um todo, e nós vamos perceber que essa narrativa levanta uma pergunta. Se Deus escolheu Davi, por que em vez de conduzir Davi logo ao trono, por que ele escolheu essa caminhada marcada por rejeição? Por que Deus não colocou logo Davi no trono? Porque Deus conduziu e sustentou Davi por todo esse caminho de rejeição e de oposição. Deus fez isso para que nós pudéssemos olhar mais uma vez para a história da redenção. A trajetória de Davi faz parte da maneira como Deus revela progressivamente o seu plano de salvação. Deus está sendo mais uma vez didático, Ele está ensinando, Ele está preparando os olhos do povo para reconhecerem o verdadeiro rei que viria. Olhando para a história de Davi, vivendo e conhecendo a história de Davi, era para o povo, quando colocasse os olhos no verdadeiro rei, no verdadeiro escolhido de Deus, era para reconhecer, é isso, é ele. É interessante que a gente observar, meus irmãos, que não é a primeira vez que Deus conduz um dos seus servos por um caminho aparentemente contraditório. Quer ver uma outra história semelhante? José do Egito. José do Egito recebeu uma promessa de Deus de que seria levantado por ele e que seria colocado num lugar de destaque, seria colocado num lugar de honra. Mas o que vem logo depois dessa notícia? Antes dele ser exaltado, ele é rejeitado pelos irmãos, ele é escravizado, ele é feito prisioneiro. Só depois que ele trilha todo esse caminho de sofrimento, de dor, é que ele então vai ser levantado por Deus para salvar a sua família. E agora nós estamos vendo o mesmo movimento na vida de Davi. Ele já foi escolhido, ele já foi ungido, ele já foi confirmado diante do povo com a vitória sobre Golias. Mas em vez de ir diretamente para o trono, Deus conduz ele por um caminho de perseguição. Deus está nos ensinando algo, meus irmãos. Olhando para a história de José, olhando para a história de Davi, Deus está nos ensinando algo. O cumprimento de suas promessas nem sempre acontece pelo caminho que nós esperamos. Nós temos sempre muita expectativa a respeito de como Deus vai fazer as coisas, mas nós não temos nenhum controle sobre como Deus vai realizar as coisas.
Nós queremos e imaginamos que as coisas vão acontecer de determinado jeito, vão acontecer de determinada forma, mas Deus tem os seus próprios caminhos. Frequentemente, Deus conduz seus servos pelo sofrimento antes da glória. Ele traça um caminho que vai passar por desertos, cavernas, traições e anos de espera. É isso que acontece com Davi, é isso que acontece com José. Mas, durante todo esse tempo, o que nós temos que perceber é que é Deus que está conduzindo a história. Deus conduziu a história de José, conduziu a narrativa de José, Deus está conduzindo a narrativa de Davi, e Deus também conduz a narrativa do seu filho. O sofrimento nunca significa que a promessa de Deus falhou. O sofrimento é sempre parte do caminho até o cumprimento da promessa. E é nesse ponto, então, que nós vemos que a trajetória de Davi encontra o seu verdadeiro significado. Davi, mais uma vez, está apontando para Cristo. Assim como Davi, Jesus foi escolhido pelo Pai, lá no Jordão, antes mesmo dele iniciar o seu ministério público. O próprio Deus declara o que a respeito de Cristo? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Deus faz uma declaração de exaltação a Cristo, mas o que acontece com Cristo logo depois dessa afirmativa, logo depois que Deus diz que esse é meu Filho amado, ele vai para o trono? Não, ele vai para o deserto. Ele vai enfrentar oposição, ele vai enfrentar rejeição, ele vai enfrentar perseguição e, por fim, ele vai para a cruz. Quanto mais fiel Jesus era ao seu Pai, mais ele era odiado, mais ele sofria resistência. Quanto mais fiel Jesus era, mais difícil o seu caminho se tornava. Até os discípulos de Jesus abandonaram ele no momento da sua trajetória. E da mesma forma que Saul rejeitou o rei escolhido por Deus e decidiu fazer oposição a esse Deus, Israel também decidiu rejeitar e fazer oposição ao escolhido, ao Filho de Deus. Mas, irmãos, a cruz não representou a derrota do plano divino. A cruz era o próprio caminho estabelecido por Deus. Deus determinou que o caminho era a cruz para a vitória. Sem cruz não haveria a vitória. Porque se Cristo não tivesse morrido pelos meus e pelos seus pecados, nós ainda seríamos condenados, nós ainda estaríamos debaixo de condenação, debaixo de juízo, nós ainda seríamos inimigos de Deus. Então a cruz é o caminho escolhido por Deus. E depois da cruz veio a ressurreição. E depois da cruz veio a ascensão de Cristo. E depois da cruz, Cristo foi colocado no trono, assentado à direita de Deus Pai. A glória, a glorificação só veio depois da cruz. Por isso que quando Jesus estava explicando as Escrituras para os discípulos lá no caminho de Emaús, no final do Evangelho de Lucas, ele diz o quê? Ele faz uma pergunta: não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? Isso estava escrito, isso estava previsto. O sofrimento antes da glória não foi um acidente na vida de Davi, muito menos na vida de Cristo. Foi o caminho escolhido por Deus para conduzir o rei ao reino. Davi está sendo conduzido ao trono por meio do caminho do sofrimento. Jesus foi conduzido ao trono pelo caminho do sofrimento. Mas existem diferenças fundamentais entre Davi e Cristo. E a gente precisa pontuar isso. Davi sofreu como um pecador, alcançado pela graça.
Cristo sofreu como filho perfeito e sem pecado. Davi foi preservado da morte. Cristo entregou voluntariamente a sua vida. Davi recebeu um reino temporário, embora ele vá receber a promessa de um trono que nunca se findará, ele recebe um reino temporário. Cristo recebeu um reino eterno. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, mas Jesus Cristo é o próprio Deus reinando. Em Cristo, tudo aquilo que Davi apenas antecipava, apenas mostrava como uma sombra, em Cristo, todas essas coisas encontram o seu cumprimento perfeito. Percebam, toda a Escritura está apontando para Cristo. Sempre, Ele é o centro da Escritura. Então, as sombras estão ali. O que nós precisamos fazer é ler a Bíblia com a lente de Cristo, porque nós o encontraremos lá. Por isso que a gente não precisa fazer nenhuma comparação artificial entre Davi e Jesus. A gente não precisa ficar inventando coisas. Isso está claramente no texto. A intenção era que Davi fosse um tipo antecipando Cristo, como eu já disse, para que as pessoas, quando olhassem para Jesus, se lembrassem de Davi. E pudessem entender, se Davi foi conduzido dessa forma, eu não tenho por que duvidar desse rei que chega, eu não tenho por que duvidar desse Cristo que se apresenta. O Novo Testamento apresenta Jesus como filho de Davi, o rei prometido, e como o cumprimento da promessa messiânica. Deus treinou os olhos do seu povo para que quando encontrasse Jesus, quando visse a sua origem, quando visse o seu caminho de dor, o seu caminho de sofrimento, pudessem identificá-lo com Davi e saber que ele era de fato o rei prometido. Então, meus irmãos, até aqui nós vimos que Davi não chegou ao trono pelo caminho que nós imaginávamos. Ele foi escolhido por Deus, foi confirmado por Deus, mas em vez de ser levado ao trono, ele foi levado à perseguição. Nós vimos que essa trajetória preparava o caminho para Cristo. Nós vimos que o verdadeiro filho de Davi também seria rejeitado antes de ser exaltado. Então, a pergunta que falta a ser respondida é: o que isso tem a ver comigo? De que maneira isso, então, se aplica a nós? E aqui eu tenho 3 aplicações. Primeira, não interprete a oposição que você pode sofrer na sua vida como ausência da vontade de Deus. Então, a primeira aplicação é: não interprete as oposições que se apresentam na sua vida como ausência da vontade de Deus. Nós costumamos olhar para as circunstâncias. Nós costumamos olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E quando as coisas vão bem, nós pensamos: Deus está comigo, estou voando, estou na crista da onda. Mas quando as coisas vão mal, aí a gente já pensa: onde Deus está? Por que me abandonaste? Porque nossos olhos estão colocados nas circunstâncias. Mas a história de Davi está mostrando para nós que essa lógica não é perfeita. Nunca Davi esteve tão claramente no centro da vontade quanto nesse capítulo. Ele vai fazer besteiras lá na frente, ele vai cometer os seus pecados, ele vai ter os seus pecados revelados, demonstrados mais à frente na sua trajetória, mas até aqui Davi tem feito exatamente aquilo que Deus esperava dele. Mas isso não o livrou da sua oposição, pelo contrário, foi o fato dele estar sendo fiel, foi o fato dele estar fazendo a vontade de Deus que trouxe toda essa perseguição a ele. E o mesmo aconteceu com Cristo. O fato de Cristo estar fazendo a vontade de Deus trouxe perseguição, rejeição e violência contra ele. Então, meu irmão, minha irmã, o que pode acontecer com a gente?
a mesma coisa. Nós não somos melhores do que Davi e muito menos melhores do que Cristo. Há momentos em que a fidelidade ao Senhor não vai fazer com que o mundo nos olhe com bons olhos. Não vai fazer com que nós sejamos reconhecidos. Olha, aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus. Não. Vai ter momentos na vida em que a fidelidade vai tornar a resistência do mundo mais evidente. Vai mostrar que olhos e corações encobertos pelo pecado, embora possam ver Deus na sua vida, é justamente porque estão vendo Deus na sua vida que elas vão fazer oposição. Saul viu que o Senhor estava com Davi e ainda assim fez oposição. Então as pessoas podem estar vendo Deus na sua vida e essa talvez possa ser a razão das oposições que você sofre. E isso não significa que Deus abandonou seus filhos, porque Deus não abandonou Davi, Deus não abandonou Jesus e Deus também não vai nos abandonar. Isso significa apenas que o reino de Deus continua confrontando um mundo que ainda resiste ao verdadeiro rei desse mundo. Nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num mundo que não ama a Deus. Então não se espante com perseguições. Segunda aplicação. Nossa segurança está na presença de Deus, não na ausência de problemas. Nossa segurança está na presença de Deus e não na ausência de problemas. A frase que atravessa esse capítulo 18 inteiro é: o Senhor estava com Davi. E vai afirmando o tempo todo que Davi estava acompanhado por Deus e que o seu êxito era porque Deus estava com ele, ou seja, não era a inteligência de Davi, não era a sua habilidade militar, era a presença do Senhor que guardava Davi. E essa também é a segurança da igreja. Cristo nunca prometeu uma vida sem aflições. Cristo nunca prometeu uma vida sem dores. Cristo nunca nos disse, pare de sofrer. Cristo nunca nos disse, seus problemas se acabaram-se. Para quem ainda lembra do Tabajara lá, né? Só que é da minha idade. O que Cristo nos prometeu, meus irmãos, foi a presença dEle. Ele disse, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É isso que nos garante, é isso que nos sustenta, é isso que nos dá ânimo e vigor para vivermos todas as lutas e todas as aflições que podem chegar até nós. E meus irmãos, elas vêm. Eu não preciso dizer, você está vivendo as suas, eu estou vivendo as minhas. Cada um está encontrando as suas lutas e as suas aflições. Eu não preciso ilustrar isso. Mas você não pode se esquecer que a presença de Deus lhe foi prometida e lhe foi garantida. E Ele está exatamente do teu lado nessa hora, nas horas mais escuras, nos momentos mais sombrios, onde as dores parecem que não vão passar. Ele está contigo. Ele não te abandona. E a terceira e última aplicação. Cuidado para não permitir que o coração de Saul cresça dentro de você. É fácil a gente olhar para esse capítulo e admirar Davi. É fácil a gente olhar para esse capítulo e pensar, eu estou no centro da vontade de Deus, então estão me perseguindo, e é por isso que eu sou bonzão, né? Eu sou o cara que está no centro da vontade, é por isso que as pessoas não gostam de mim, é por isso que as pessoas não me tratam bem, é porque eu estou no centro da vontade de Deus. Eu sou igual Davi nesse texto. Mas a pergunta que a gente precisa fazer, e que é muito importante, será que existe alguma área da minha vida em que meu coração se parece mais com o de Saul do que com o de Davi? Saul, ele não caiu num único dia.
E aqui eu vou usar uma outra referência que só quem é da minha idade vai saber. O Darth Vader não se transformou no Darth Vader de uma hora para outra. E aí você corre atrás para ver Star Wars, se você não viu. Mas o mal, nós não acordamos completamente perdidos de um dia para o outro. Saul não caiu em um único dia, o seu coração foi endurecendo pouco a pouco. Ele foi dando lugar à inveja, depois ele alimentou um medo, depois isso se transforma num ódio que se consuma numa perseguição. Pode ser que hoje o seu coração esteja mais parecido com o de Saul e não com o de Davi. O pecado nunca permanece pequeno. Talvez Deus esteja abençoando alguém bem próximo de você. Talvez Deus esteja usando um irmão bem próximo de você, muito mais do que a você. Talvez você esteja querendo ser tão usado quanto aquele outro irmão, aquela outra irmã. Talvez você esteja buscando ter as mesmas oportunidades que Deus está dando para outras pessoas. Como é que o seu coração reage a isso? Como você encara Deus abençoando outras pessoas? Como você encara Deus usando outras pessoas? Jonatas se alegrou com a escolha que Deus fez. Saul lutou contra a escolha de Deus. O Evangelho nos chama a abandonar toda e qualquer comparação. Se há alguma coisa em comum que todos nós temos, meus irmãos, é o pecado. A única coisa que nos iguala é o pecado. Nós não devemos estar nos comparando, nós devemos descansar na graça de Deus e fazer a vontade dEle. Já disse aos irmãos algumas vezes, entre ser Paulo e ser Ananias, eu vou ficar muito feliz em ser Ananias. Ananias só aparece na Bíblia para ir lá pregar para Paulo, só. E Paulo escreve quase todo o Novo Testamento, e Paulo planta igrejas por todos aqueles lugares, e se torna o nome mais proeminente do cristianismo naquela época. Se Deus te chamar para ser um Ananias, seja um Ananias. E se Ele te chamar para ser um Paulo, seja um Paulo. Mas fique no centro da vontade de Deus. Não lute contra Deus, como Saul fez, porque nós sabemos qual foi o destino de Saul. Então, meus irmãos, para concluir, nós chegamos ao final desse capítulo e vimos um contraste impressionante. Saul fez tudo o que podia para impedir os planos de Deus, mas nenhuma das suas estratégias consegue frustrar os planos de Deus. Ninguém nunca poderá impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer. Não importa. Quanto mais Saul tentava destruir Davi, mais era evidente que o Senhor estava com Davi. A oposição dos homens jamais poderá anular as promessas de Deus. Foi assim com Davi, foi assim de maneira perfeita com Cristo e continua sendo assim com a igreja. Meus irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Você não precisa temer nada e ninguém. Nosso papel nesse mundo, diante de todas as oposições, nosso papel nesse mundo, diante de todas as violências, diante de todas as injustiças, diante de todas as maquinações e planejamentos do mundo, o nosso papel é continuarmos fiéis a Deus.
Que nós possamos, meus irmãos, confiar na presença de Cristo conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então confie nisso, encontre forças nele para ser fiel e obediente. Essa deve ser a nossa preocupação. Você não precisa estar preocupado com quem vai governar o seu país. Você não precisa estar preocupado com quem está governando o mundo. Você não precisa estar preocupado com os planos que estão fazendo, com as guerras que estão acontecendo, com os terremotos que estão surgindo. Você não precisa estar preocupado com absolutamente nada disso. Sabe por quê? Porque Deus é que está no controle de todas as coisas. É Ele que está realizando tudo de acordo com o conselho da sua vontade. Ele levanta presidentes, Ele derruba presidentes, Ele levanta guerras e destrói guerras. Ele faz o que quer, como quer e quando quer. Mas a igreja do Senhor está guardada nele. E não importa o que pensem, o que tentem, o que falem, o que planejem. Nós estamos seguros. Amém? Vamos ficar de pé.